Estamos mais aqui para mais um react. Vamos ver aqui uns reacts aqui de as vidas mais assustadoras de FNAF. Vamos reagir a desse cara aqui. Eu não consigo respirar. Vamos lá. Gosto. Aqui no YouTube está cheio deles, especialmente quando tratamos de Five Nights at Freddy's. Bem, para quem não sabe o que é um horror analógico, é basicamente o horror que nos é apresentado usando com tecnologias antigas, por volta da década de 70. E também tudo e qualquer coisa que forneça a ilusão de que o que você está vendo veio de um tempo diferente. Parece que você está vendo algo que você já viveu, entre aspas, como se fosse uma lembrança ou espécie de déjà vu. A grande maioria dos vídeos dessa categoria, você realmente não segue qualquer personagem pau, porque eles estão tentando parecer o mais realista possível. Na maioria das vezes, essa série se concentra nas vítimas, monstros e vilões, combinando isso com Five Nights at Freddy's, uma série que ocorre predominantemente durante uma época onde esse tipo de tecnologia seria usado. Há uma mistura entre esses dois e você obtém literalmente as melhores séries de terror analógico. Five Nights at Freddy's Plus é um bom exemplo disso, já que o teaser, por sua vez, aparece como uma série de horror analógica. Isso é literalmente fantástico atrás. Existem outros nomes que são muito mais famosos que ele criou. O que pode acontecer após ele passar. Quando o funcionário entra na porta, luta para encontrar as luzes, já que elas serão utilizadas para abertura. A fita começa com um funcionário explicando que estava lá para fazer os últimos testes nos animatronics. Ele estava falando também o quão é importante testar e obter o máximo de peças reutilizáveis dos animatronics, já que elas serão utilizadas para a abertura do restaurante no próximo ano. O chefe dele pediu para que ele fizesse esse trabalho e gravasse para que o mesmo ficasse alocado nos arquivos de vistoria e também como provas de que ele realmente fez o que tinha para fazer. Antes de entrar, ele já parece meio ansioso, porque ele não sabe o que pode acontecer após ele passar daquela porta. Quando o funcionário entra na porta, luta para encontrar as luzes. E quando as encontra, se impressiona ao ver Chica parada diante dele. O serviço que ele deve fazer é nada mais e nada menos que o minigame de FNAF 6 Selvage. Spectre teve uma boa sacada ao resgatar esse minigame que mesmo nos dias atuais nos trazem alguns arrepios e uma extrema tensão quando nós jogamos. E no vídeo não é diferente, parece ser pior do que no jogo, devido ao seu realismo e o tom muito mais pesado. Quando ele coloca a primeira trilha de áudio, o braço esquerdo de Chica vai levantando ao ar, e depois o funcionário começa a documentar os resultados. Após isso, ele toca a segunda trilha de áudio, fazendo o outro braço de Chica subir e mais uma vez ele documenta os resultados. Todas as vezes que ele abaixa a cabeça para documentar, gera um pressentimento que algo vai acontecer na hora que o mesmo levantar, mas nada acontece. Toca na terceira trilha de áudio, não temos movimento algum, e assim o funcionário marcou como não. Mas quando ele volta, vê que Chica está com os olhos apontados em sua direção, e decide mudar para incerto, o que já nos faz pensar que não é verdadeiramente os áudios que fazem os animatrônicos se mexerem. Okay, well, I guess that counts. Alright, so the eyes move and then... Ao voltar sua visão para Chica, acontece uma espécie de jump scare, só que sem áudio, apenas o susto iminente. Se você conhece FNAF, você já está ligado que a pior coisa que ele poderia ter feito era ter entrado nessa sala junto com essa coisa aí dentro. A trilha de áudio toca novamente, com áudios que não são de FNAF 6, e nada aparentemente acontece. O funcionário está começando a se irritar com os barulhos vindo de Chica. Document results. Okay, nothing... Bitch, don't you... Mais uma vez, o próximo áudio não faz Chica se mover, e ele marca como não. Document results. Hey, nothing again. It's not a no. Antes mesmo de tocar a trilha de áudio, vemos a boca de Chica começar a abrir e se estende completamente, enquanto seus olhos ficam fixados no cara. E quando seus olhos se viram para trás, as luzes piscam, fazendo nós ouvir uma espécie de voz robótica dizer: "Dói tanto, não consigo respirar", seguidos de som de soluço e risadas. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Whoa, hold on a second. So bad I can't breathe.
fuck is that? Por fim, o funcionário coloca a trilha de áudio final, um zumbido que Phantom Puppet faz em Five Nights at Freddy's 3. Depois os olhos da Chica desaparecem e o mesmo acontece com ela. Okay, we can do this. Oh no. Oh no. No. What the fuck is that? What the? No. Oh no. Então a fita acaba. Esse VHS não é ruim, mas com certeza é o mais fraco de toda a série de Spectre. Então se você achou esse pesado, é porque você não viu os próximos. Bem, provavelmente deveríamos rebobinar. Com a fita rebobinada, o vídeo realmente começa, e é com o mesmo princípio da última vez. O nosso novo funcionário está procurando partes recuperáveis do corpo de Bonnie. Depois de ler o manual de instruções, ele insere um disquete para iniciar o teste. Ah, here it is. Nosso funcionário começa com a cabeça de Bonnie, mas durante esse teste a cabeça dele se mexe e fica presa olhando para o funcionário. Depois de examinar o animatronic, conclui o problema. Huh. That's strange. I guess there's some kind of circuit malfunction. I'm not sure why it's... Okay, so just checking the circuits now on the back of the head here. They might be shorted. So that means the head won't move unless all of the electronics are completely gutted and replaced. Thankfully, I'm not repairing this piece of junk. Em seguida, ele testa as orelhas, as quais não funcionam de jeito nenhum, e provavelmente isso ocorre devido ao curto da cabeça que afetou aos ouvidos também. Depois ele passa para os testes dos braços. O braço esquerdo funciona perfeitamente como planejado, o que deixa o funcionário feliz, pois isso significa que ele finalmente encontrou algo recuperável no animatronic. Mas nem toda alegria dura para sempre. Quando o braço direito é testado, ele consegue se levantar e o ombro estrala e se desloca completamente, o que deixa o cara um pouco irritado. Depois ele vai checar o Bonnie e sente o cheiro de algo que fede e decide remover completamente o braço esquerdo, para assim ter certeza que não haveria mais nenhuma falha. Depois de remover essa parte, ele corta os fios e passa a testar os quadris. Isso é muito bom porque nos dá uma explicação de o porquê o Wither Bonnie de Five Nights at Freddy's 2 é meio torto para a esquerda. Finalmente chegamos aos testes das pernas e felizmente ambos funcionam bem. Porém, todavia, enquanto ele está escrevendo isso no papel, nós conseguimos ouvir alguns passos atrás dele, ficando cada vez mais alto. Então ele se vira e sai do caminho tentando entender a maneira e as razões de como Bonnie se manteve andando. Oh, Jesus! Why is... Oh, right. Depois ele descobre que esqueceu de desligar o computador. Enquanto ele vai se sentar, ele vira a cabeça para o lado e então, quando olha para trás, Bonnie está mais uma vez olhando para ele. E dessa vez ele fica impressionado e realmente assustado, porque ele foi pego de surpresa. Ele fica sem palavras, mas continua. No seu último trabalho, o objetivo que ele tem é remover as camadas de tecido nos olhos do animatronic Bonnie. Nós conseguimos ver ele retirando os olhos, então ele diz que a próxima peça que ele precisa salvar é a placa principal que fica localizada na sua cabeça, mas não parece estar se movendo. Finalmente consegue tirar o rosto, mostra-se frustrado devido ao jeito que a cabeça de Bonnie foi colada. Depois disso, ele começa a ler o relatório sobre o odor que ele relaciona com o cheiro qual cheirou antes. Bem, a energia acaba e o nosso funcionário se encontra no escuro e trancado com aquela coisa. What the? Damn it, not again. Huh. Guess the power out. Yeah, I might have tripped a breaker or something with all that computer commotion. Alright, let's go turn the power back on and hopefully finish up. What the? Quê? Hey! Let me out, guys! This isn't funny! Guess let me finish up real quick in the dark. Cadê? Where'd it go? Oh, really? Right now? Come on, come on! Oh, what? What the
guys. Oh, God. What the fuck? What the fuck? What? Jesus Christ, what was that? A fita acaba no mesmo frame que iniciou antes. Na minha opinião, essa foi muito mais pesada do que a primeira. Comente aqui o que você mais achou interessante entre essas duas fitas que eu comentei hoje, mas eu tenho certeza que há algo muito mais pesado que isso. É esse vídeo sobre a fangame mais perturbadora que você nunca ouviu falar. Se você não assistiu, ela vai aparecer pra você agora.